Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pelo que vocês viram aqui no título, hoje eu trouxe um assunto inédito que eu achei que vocês teriam curiosidade em saber. Que pincéis eu uso? Quantos pincéis eu tenho na minha coleção? Será que eu sei quantos eu tenho? Vamos ver no final desse vídeo. Então eu achei que seria um assunto interessante para trazer para o canal. Vou mostrar para vocês os pincéis que eu prefiro usar em cada passo da maquiagem, enfim, alguns detalhes, algumas preferências, marcas. Então, se você está interessado, se você está interessada, fica aí para assistir e bora lá começar esse vídeo. Vamos lá. Gente, eu me animei muito para fazer esse vídeo, porque é um assunto que eu já procurei antes de começar a comprar minhas maquiagens, e eu no início eu não tinha a menor ideia para que esse pincel serve, se ele é melhor com esse produto, se ele é melhor para esse tipo de textura, enfim. Então eu vou tentar ajudar vocês se vocês têm alguma dúvida aqui, ou até se vocês tiverem algo para compartilhar comigo, deixa aqui o comentário que eu vou amar poder ler, tá? Vamos começar então com produtos de skincare ou primer. Para começar, eu vou mostrar para vocês como que eu guardo os meus pincéis, pelo menos os que estão na minha penteadeira, tá? Eu tenho os principais de rosto, que ficam aqui nessa caneca, fofinha, né? Mas eu resolvi usar essa caneca porque, olha, ela tá quebradinha aqui na pontinha, tá vendo? Então, como nós não vamos mais usar na cozinha, e eu achei tão bonitinho esse ursinho polar, eu passei a usá-lo para deixar os meus pincéis de rosto, tá? E para os pincéis de olho, eu uso essa latinha fofa da Benefit, olha. Eu tirei a tampinha, aqui vinham 3 produtos e coloquei esses pincéis que são mais de olho, sobrancelha, nesse recipiente aqui, nessa latinha, porque eu acho que ficou fofo e também ficou mais compacto, já que eles são pincéis mais com um cabo mais fino, né? E eu tenho uma latinha extra também, igualzinha àquela, e uma outra latinha igualzinha àquela, onde eu guardo uns pincéis que têm funções um pouco diferente do convencional. Eu já vou falar para vocês sobre isso. Vamos lá, começando com o primer. Naturalmente, muitas pessoas acabam usando o primer com os dedos mesmo. A maioria das vezes eu também uso os dedos. Mas de vez em quando, se eu quiser ter menos interferência da gordura dos dedos, porque acontece, né? Você pode estar com o dedo um pouquinho mais engordurado, apesar que é muito importante ter as mãos bem limpinhas quando a gente começar a fazer nossa maquiagem, tá? Como qualquer outro assunto, cozinha, limpeza, você tem que estar com a mão limpa, você está manipulando um produto que você vai reutilizar. Então é muito importante manter a higiene também, tá? Para o primer, se eu precisar usar, eu vou usar esse pincel aqui, ele é da Real Techniques, o número dele é o 444 e o nome se chama Filtered Cheek. A Real Techniques fala que você também pode usar ele para aplicar o blush. Eu particularmente não gosto porque eu acho muito pequeno, sabe? Eu gosto de cerdas mais densas para poder espalhar o blush. Então a utilidade dele para mim é para aplicar um primer, porque com esse dual fiber que as cerdas, tá vendo? Elas são um pouco irregulares, elas não são assimétricas e ao mesmo tempo tem uma flexibilidade, uma maleabilidade, isso ajuda a espalhar o produto no seu rosto, principalmente se você estiver fazendo uma maquiagem profissional ou numa amiga, onde você não vai ficar passando o dedo o tempo todo. O ideal é sempre usar um pincel ou algum outro utensílio de maquiagem, tá? Então, esse aqui eu indico para você aplicar primer ou até hidratante, enfim, itens que sejam de skincare até o primer. Ainda dessa latinha extra que eu mostrei para vocês, tem esse pincel da Real Techniques que se chama Dry Facial Brush. E o número dele é o 103. Então, vocês estão vendo essa textura que tem aqui nas cerdas? Isso daqui serve para massagear o seu rosto. Pois é, pincel para massagem. Então, com o rosto seco mesmo, você vai passando, passando, passando. E ao mesmo tempo, ele vai dar uma certa polida no seu rosto, sabe? Não precisa de produto nenhum, ele é macio o suficiente para não ter atrito, né? A fricção não vai causar nenhuma irritação no seu rosto, mas ele serve para isso justamente, né? Eu acho que ele deve ajudar também na circulação do sangue, eu acho que pode ajudar até nas olheiras, né? Então, se você tiver olheiras muito expressivas,
de repente vale a pena experimentar esse pincel também. Ele veio num kit onde vocês vão ver que tem muitos dessa cor aqui, prateada, e que inclusive eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Nesse kit veio essa bolsa que eu uso para os meus pincéis extra quando eu quero levar para viagem. Mas assim, uma viagem longa, que vocês conseguem ver que é bem grande essa necessaire, tá? Essa necessaire ela é bem grande, vocês podem ver. Então é só quando eu vou fazer uma viagem longa. E aí eu tenho praticamente os principais pincéis aqui repetidos. E essa latinha aqui eu vou mostrar pra vocês. Ela é super útil também. Não veio nesse kit, veio em outro. Também é da Real Techniques. E é uma ideia genial. Sabe quando você tá fazendo a aplicação da sombra e aí você precisa trocar a cor da sombra e você quer usar o mesmo pincel? Para você se livrar daquele resquício de sombra, o que que você faz? Abre aqui essa latinha e aqui vai ter uma esponja, tá vendo que eu já usei bastante? Tem uma espuma, não é esponja, é uma espuma onde você pode pegar, eu vou chegar na parte da sombra já, mas só para mostrar para vocês, olha, faz assim e já tira todo o excesso de produto do pincel, que esse daqui eu já usei bastante, tá? Mas vai tirar todo o excesso e o pincel ele vai ficar prontinho para você aplicar a próxima sombra, principalmente se você estiver saindo de uma sombra com mais pigmento com outra mais clara. Continuando a sequência, nós vamos falar agora de pincéis para aplicação de base. Um dos meus favoritos é esse pincel aqui, vocês conseguem ver, ó, ele também é dual fiber e ele é da Clinique. Ele eu ganhei, na verdade, de brinde na compra de alguma coisa que eu fiz no site, de algum produto da Clinique, e esse pincel estava vindo de brinde. E eu posso afirmar que ele é um dos meus favoritos. Essa disposição das cerdas ajuda muito a espalhar a base sem absorver muito produto dentro do pincel. E você vai espalhando, no início parece que vai ter uns riscos, só que você continua espalhando e a pele vai absorvendo, né, vai espalhando a base e depois esses riscos desaparecem. Você não precisa fazer um acabamento com a esponjinha se você estiver usando esse pincel aqui. Ele é muito bom, eu gosto bastante dele. Agora, outro pincel que também está na minha lista de favoritos, eu já falei dele aqui em algum outro vídeo, é esse pincel aqui da Fenty Beauty. O número desse pincel é o 115 e vocês conseguem ver, olha, ele é bem denso e é isso que faz ele ser maravilhoso. A única questão que eu teria para comentar seria em relação à limpeza desse pincel, porque como ele é bem denso, acaba que o produto ele fica bem entranhado aqui, então você tem que ter bastante cuidado e tempo, né? Leva um pouco de tempo para você limpar esse pincel, mas na aplicação ele é maravilhoso. Ele parece que faz um carinho no seu rosto, você nem sente as cerdas passando, né, pela sua pele. Parece que é uma nuvem que você tá usando para esfumar a base no seu rosto, tá? E o bom desse pincel, e a maioria dos pincéis, eu acho que todos da Fenty, vem com essa capinha protetora, ou seja, se você colocar na sua bolsa, só ele não vai ter aquele atrito com outros produtos que você esteja carregando, com outros itens, outros objetos. Então, isso é um outro plus para esse produto da Fenty. Eu amo esse pincel. E não sei se eu já falei, mas o número dele é o 115. Tem um outro pincel que eu uso para aplicação de base, nem sempre, como vocês podem ver até na sequência aqui que eu tô mostrando, ele é o menos favorito, mas também serve para aplicação da base, que é esse aqui da Real Techniques. Ele se chama Expert Face Brush. E o número dele é o 200, tá? Já essas cerdas, eu penso que deixa um pouco de risco na pele. Dependendo até do tipo de base que você esteja aplicando, você vai precisar fazer um acabamento com a esponjinha, tá? Mas não que ele não funcione, ele funciona. Mas os outros que eu mostrei antes, eu acho que eles funcionam melhor. Até quando você tá com pressa, você gasta bem menos tempo para espalhar a base com os outros pincéis. Mas ele também tá aqui, tá na minha penteadeira, eu uso também bastante.
Agora, pincel para aplicação do corretivo. Esse, sem dúvida, é o meu favorito, gente. É da Rare Beauty. Esse daqui não tem número, mas ele é um pincel simples, que a gente já consegue saber que ele é para aplicação de corretivo. E olha, ele encaixa aqui, olha, direitinho nessa região dos seus olhos. E você consegue também espalhar tudo pela pálpebra. E até assim no cantinho do nariz eu gosto de usar esse pincel também, porque ele não absorve muito produto, ele mantém a cobertura do corretivo e dá aquela esfumada que fica maravilhosa. É um pincel muito bom, gente. Ele tem aqui, olha, uma densidade bem grande e as cerdas não são tão firmes, mas também nem tão macias. E ele tem esse formato que ajuda justamente a aplicação do corretivo no formato dos seus olhos, tá vendo? Você tem muita facilidade para navegar aqui na região dos olhos, sem muita dificuldade você espalha o seu corretivo até o fim. Uma pausa aqui entre um pincel e outro, eu queria comentar a respeito da limpeza dos pincéis. Um produto que eu uso sempre é esse balme, é tipo um balme da Real Techniques, que ele serve justamente para a limpeza dos pincéis. Eu acho ele super prático, por quê? Aqui dentro vem tipo um tapetinho que você usa para justamente esfregar as cerdas do pincel já com balme e umedecido, e ali vai ajudando a retirar o produto que tiver nas cerdas, tá? Gosto bastante, como vocês podem ver, esse aqui já tá acabando, mas eu tenho bastante em estoque, então sempre que tá na promoção eu compro porque eu sempre uso, tá? E assim, se você não puder comprar ou se você não tiver acesso a esse produtinho, que eu gosto bastante da Real Techniques, também é possível fazer a limpeza dos pincéis com um sabonete neutro. Você pode comprar aquele shampoo com pH neutro, shampoo de bebê, que também serve bastante. Inclusive é ele que eu uso na hora de limpar minha esponjinha, tá? Mas jamais use qualquer outro tipo de produto com fragrância ou detergente de pia para lavar louça. Não, gente. Pincéis e esponjinhas tem que ter um produto específico para limpeza e que não tenha cheiro e que tenha o pH neutro, tá? Continuando, agora nós vamos falar de pincéis para o rosto, tá? Vamos falar agora de pincéis para espalhar bronzer e blush. Eu tenho um que eu venho usando com muita frequência, não é o favorito, mas sabe quando você, né, tá numa fase que você usa só aquele produto, só aquela esponja ou então só aquele pincel? É mais ou menos isso. Mas também é muito bom, que é esse pincel assim chanfrado, que é ideal para você fazer a aplicação de bronzer, a aplicação de blush, contorno. E aí você tem que dar preferência a esse tipo de pincel, com essas cerdas assim, porque senão você vai ter problema para espalhar o produto, tá? Esse aqui ele é da marca Ilha Máscara, eu vou mostrar aqui para vocês o nome da marca. E aqui fala que ele é um pincel de contorno. Muito bom, as cerdas são bem macias, super fácil de esfumar, não tenho problema nenhum com esse pincel, mas eu também tenho um outro muito querido, que é da Fenty, mais uma vez, gente. Fenty tem uns pincéis com excelente qualidade, tá? É difícil ter um que vá desagradar. Esse daqui, ele se chama um pincel de bronzer no número 190. E, como de praxe da marca, vem também com uma capinha. E esse daqui, ele é tão gostosinho, ele tem essa cerda assim, olha, super flexível e macia, e que encaixa, vocês conseguem ver aqui, olha, o formato, ele encaixa perfeitamente aqui, olha. Olha como é que ele fica bonito, até para você fazer uma foto com um pincel. Mas além da beleza estética dele, ele também tem uma funcionalidade excelente, tá? Ele consegue esfumar o produto, aplicar na região certinha, você não corre o risco de ficar passando daquela região que você tem que aplicar o seu bronzer, ou o seu contorno, ou o seu blush. E ele é nessa textura aqui, sabe? Bem macio, bem fácil de aplicar e com a capinha para manter as cerdas bem protegidas. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu uso para aplicação do iluminador, tá? É um pincel menos denso, com as cerdas bem macias, que tem que ser assim para aplicação do iluminador. Eu uso esse aqui, que ele se chama Setting Brush, da Real Techniques também, no número 402. Vocês conseguem ver que esse pincel tem as cerdas menos densas, mas ao mesmo tempo macias, tá?
tem esse formato aqui, meio oval, que justamente facilita na hora da aplicação do nosso iluminador. E eu acho que ele é perfeito para esse tipo de aplicação. Ele pode ser multifuncional também. Você pode aplicar algum outro tipo de produto que precise ser aplicado com delicadeza, sem descarregar muito produto na sua pele. Basicamente, essas cerdas servem para isso, tá? Agora vamos falar de pincel para a aplicação de pó. É um dos passos que eu mais gosto, tá? E, de fato, para mim, um pincel que ajude na aplicação do pó tem que ser um pincel fofão, muito fofo, denso e que não descarregue muito produto para você também não ficar com aquela cara envelhecida. E os meus dois favoritos são esses aqui, tá? Esse é da Real Techniques, ele é o número 201. E ele se chama justamente Powder Brush. E o outro favorito é esse aqui da Bare Minerals e ele se chama Blend and Finish. Então, olha, eu vou colocar os dois aqui lado a lado e vocês conseguem ver que eles têm justamente essas características que eu estava falando agora. Eles são bem fofinhos. Olha, eu vou passar a mão aqui, olha. Tá vendo? Olha só, bem densos e bem flexíveis. É assim que um pincel de pó tem que ser. Então, olha, você consegue passar boa parte do rosto e espalhar e também varrer. Sabe quando você faz, às vezes, aquela textura de baking? E eles servem muito bem para você varrer e tirar todo o excesso do rosto. Eu fui olhar para o chão porque tem uma pessoa aqui querendo dar dicas de pincéis também. Olha, meu amor, essa daqui é a Bela, vocês já viram aqui no canal, né, Bela? Fala oi pro pessoal. Oi, ela tá ronronando, gente. Ela não gosta de portas fechadas. Eu tava aqui com a porta fechada pra gravar pra vocês e ela ficou arranhando, empurrando até conseguir entrar e começou a miar. Então eu trouxe ela aqui pra vocês verem também. Olha que coisa linda. Olha como não precisa de maquiagem pra ela ficar linda, gente. Minha princesa. Amo muito, gente. É, minha princesa. Ainda falando de pincéis para blush, eu tenho essas três opções aqui que eu costumo também revezar. Esse aqui, eu acho que eu já tinha mostrado aqui já. Eu mostrei pra vocês, que foi o presente de uma amiga minha no mês do meu aniversário. Esse é um pincel no formato, gente, de patinha de gato. Olha que coisa fofa, muito lindo, né? Mas ele não é só fofo, ele funciona super bem, tá? Fiz aplicação de blush líquido, inclusive, espalhou super bem, esfumou sem nenhum problema. E ele é da Shiglam. Não tem nenhum número, mas se alguém se interessar, eu acredito que se for no site, consegue encontrar, tá? Super fofo. E também tenho essas outras duas opções, muito parecidos. Esse aqui só é um pouquinho mais gordinho que esse, mas o formato, olha, vocês conseguem ver que é bem parecido. Esse aqui é da Bare Minerals, ele se chama Seamless Blush. E esse aqui é da Illamasqua e ele se chama Blusher. Agora vamos falar de pincéis de sobrancelha. Eu tenho um que eu uso bastante. Tá? Ele é um pincel que ele tem duas funções. Então ele vem, olha, com essa escovinha que ajuda a pentear os pelinhos antes de você fazer o seu preenchimento. E desse lado aqui, olha, vocês conseguem ver, ele tem esse formato assim, olha, chanfrado, bem firme, que ele é perfeito para você fazer esse preenchimento da sobrancelha. Então, vocês conseguem ver que ele é da Real Techniques e o número é o 044. Também tem uma escovinha da Real Techniques de outra coleção. Esse não tem nada do outro lado, mas é sempre bom ter uma escovinha a mais, né? É ótimo. Agora vamos para os olhos. Um pincel ótimo, excelente para você esfumar se você estiver correndo, você não quer ficar fazendo uma sombra com muitas transições, com muitas cores. Eu tenho um pincel maravilhoso para recomendar a vocês. É esse aqui da Real Techniques, que ele se chama Deluxe Crease Brush e ele é o número 300. Então, olha, como vocês podem ver, essas cerdas são bem mais gordinhas, não muito longas, mas elas são bem fofinhas, tá vendo? E por que que ela é boa para essa ocasião? Você pega uma sombra marrom, ou você pega até o seu próprio contorno e aplica por toda a sua pálpebra de uma vez só, pronto, já esfumou, já descarregou o produto, não ficou nada ali para ser esfumado e muito rápido você consegue fazer esse look. Então ele é excelente para essas ocasiões, eu uso bastante.
Agora, se você precisa fazer uma sombra mais elaborada, eu tenho alguns pincéis aqui para recomendar. Para descarregar a sombra, eu tenho esse pincel aqui da Bare Minerals. Ele se chama Expert Shadow and Liner Brush. Então, como vocês podem ver, tem dois lados. Esse lado aqui, ele é mais compridinho e denso também, tá vendo? E as cerdas são bem firmes. Ou seja, ele é ideal para você aplicar a sombra e manter aquela pigmentação. Não é para esfumar, tá? Esse não é pincel de esfumar, ele é um pincel para descarregar. Então, vocês escolham um pincel que tenha mais ou menos esse formato e essa quantidade de cerdas e que seja bem firme. Aqui, do outro lado, tem esse formato assim, chanfrado, que ele tem uma funcionalidade excelente. Ele serve tanto para você aplicar na parte de baixo quanto na parte de cima do olho, fazendo um delineado com a sombra. Ele é bem firme também e esse formato chanfrado é perfeito para qualquer delineado. Para esfumar, eu recomendo um pincel que seja assim, tá vendo? Com as cerdas mais longas e mais flexíveis. E esse daqui também é da Real Techniques no número 042. Então, depois que você aplicou uma sombra só para pigmentar e descarregar produto, você usa esse pincel para esfumar. Você pode usar ele também para aplicar uma outra sombra que você quer fazer transição, mas que você não quer que tenha muita pigmentação. Ele é excelente para isso. Então, é só você fazer esse esfumado que esse pincel ele é perfeito para isso. Já aqui, nessa parte de baixo, quando a gente aplica uma sombra para fazer esse esfumado, é interessante você ter um outro pincel mais ou menos como esse, onde você vai esfumar. Ele não serve para você descarregar o produto, porque vocês podem ver, a pontinha dele é bem grossa. Então, se você aplicar aqui, vai ficar isso tudo aqui com produto, não vai ficar bonito. Mas ele serve limpinho para você fazer esse esfumado aqui e dar um acabamento para ficar aquela coisa bem top. E o número desse pincel é o 078, também da Real Techniques. Um outro pincel muito útil, eu gosto bastante dele, é esse aqui também da Real Techniques. Ele se chama Full Coverage Eye Brush, no número 321. E ele tem, olha, esse formatinho aqui bem achatado. Por que eu gosto dele? Se você precisar fazer algum acabamento com seu corretivo na área dos olhos, ele é perfeito. Se você precisar fazer assim, olha, uma marcação com seu corretivo, você exagerou aqui na sombra, ele funciona super bem. E também, se você precisar aplicar o seu iluminador aqui, nessa região aqui debaixo da sobrancelha, também é perfeito, porque ele é firme, então ele não vai pegar muito produto e ao mesmo tempo vai ter precisão na hora da aplicação. Ele é ótimo para essa função. Tem um outro pincel coringa também para fazer delineado com sombra, que é esse aqui, também da Real Techniques. O número dele, gente, é muito pequenininho, tá difícil de enxergar, mas consegui, é o 344. Você vê que ele tem assim, olha, as cerdas também chanfradas e, na verdade, ele tem um pouco mais de cerdas do que aquele outro pincel que eu mostrei para vocês da Bare Minerals, tá vendo? Deixa eu colocar eles aqui lado a lado. Então, depende da proposta, né? Do que eu estiver fazendo. Se eu quiser uma sombra com um pouco mais de densidade e que não fique muito fininha, eu vou usar esse aqui. E se eu quiser algo que seja mais preciso, eu vou usar esse aqui, que ele é mais fino, tá? Também é uma outra alternativa. Não que você precise ter todos esses pincéis, tá? Mas como eu compro muito pincel em kit, vem itens que são repetidos, mas também vem itens parecidos, né? Então, por que não? E aí eu aproveito e faço também kits extras de pincel. Tem um outro pincel que eu sou apaixonada também, que é esse aqui da MAC. Ele é um número 268S. Ele também tem esse formato assim chanfradinho e não sei se dá para perceber pela lente da câmera. Essas cerdas, elas são como dual fiber. E isso ajuda muito na hora de você fazer um delineado que vai discretamente tirar aquela uniformidade do traço. E isso aqui é perfeito, tanto para você aplicar aqui embaixo quanto em cima. São cerdas maravilhosas, eu gosto muito desse pincel da MAC. Já falei de pincéis de olhos e o que eu queria trazer para esse vídeo são as miniaturas dos pincéis que eu tenho, gente. Olha isso, que coisa mais fofa. Essa daqui foi uma coleção, um kit da Real Techniques que eu comprei tem um tempinho, onde vem essa necessaire fofa e aqui dentro os mini pincéis. Gente, olha isso. Eu vou tirar aqui
para vocês verem. Olha que coisa prática para você levar na sua bolsa, ou se você quiser também levar numa viagem. Deixa eu pegar com cuidado, porque o cabo é bem pequenininho. Então, olha, são bem parecidos com todos os que eu já mostrei aqui para vocês. Tem aqui ainda até a escovinha, ó, no tamanho de miniatura, coisa fofa, né? Ai, gente, a Real Techniques arrasa. Não é à toa que eu tenho bastante pincéis da marca. E falando também sobre quantidade de pincéis, eu sou a louca dos pincéis, tá? Eu confesso. Mas é porque eu gosto de ter alternativas e também extras, caso eu não esteja achando um determinado pincel. E aí eu já sei onde encontrar um substituto. Então eu só queria mostrar pra vocês, essa daqui também é uma necessaire de um outro kit de pincéis que eu comprei da Real Techniques. E eu guardo nela, justamente, olha, os pincéis extras que eu tenho. Todos bem novinhos, tá? Vocês conseguem ver aqui, olha, estão bem novinhos. E eu deixo eles aqui, caso eu precise substituir, ou se eu quiser fazer um outro kit com mais pincéis, se eu quiser fazer um kit mais básico, enfim, tá ali e eu gosto bastante de ter essa opção aqui comigo. Não só falando desses pincéis extras que eu ainda tenho um para abrir, um kit da Real Techniques que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, gente, que coisa linda! Esse kit eu já mostrei aqui para vocês em um dos vídeos de comprinhas. E eu fiquei apaixonada. Além da cor, do visual, né, da estética desses pincéis, eles são super fofos também. Então eu deixei esses aqui na caixa para eu poder trazer para o vídeo e poder mostrar para vocês como eles vêm. Real Techniques sempre trazendo opções de kits com cores diferentes. Às vezes é o mesmo pincel, você repara que o número é igual, mas as cores podem ser diferentes. O que é bem bacana, né? Você ter uma variedade na sua penteadeira e traz um colorido bem bacana, né? Bom, é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu queria trazer aqui para esse vídeo. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Eu tô meio que dando uma revisada aqui no que eu botei na minha bancada, mas eu acho que eu falei sobre tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem deixar sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do canal, que essas sugestões são muito bem-vindas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.